Começando mais um react, dessa vez trazendo pra vocês um vídeo que eu acho que pra mim vai ser muito especial, pois o Grifo postou já tem alguns dias um vídeo chamado Eu joguei Kingdom Hearts pela primeira vez em 2025. Juan, por que esse vídeo é especial pra você? Simples, caro gafanhoto. Kingdom Hearts é um dos jogos favoritos da minha vida. Foi o meu jogo favorito por muitos e muitos e muitos e muitos anos. E hoje, tipo assim, ele é, se pá, ainda o meu jogo favorito. Ele só perde pra outro jogo que tem um carinho muito especial, que é o Dark Souls. O Dark Souls, quando eu conheci, eu me apaixonei, foi amor à primeira vista. Mas pra mim, o Dark Souls e o Kingdom Hearts, eles carregam o mesmo peso em serem especiais pra mim. Com a diferença que o Kingdom Hearts, ele me traz essa nostalgia de infância. Porque quando eu joguei pela primeira vez, eu era muito pequeno. Mano, eu aprendi inglês pra jogar Kingdom Hearts. Então, tipo assim, se hoje eu sei falar inglês, é graças a esse jogo. Então, tipo assim, que eu tenho um carinho muito grande pelos personagens, pelo Sora, pelo Rico, por todos os personagens, é um carinho imenso. E o Grifo ter postado esse vídeo que jogou pela primeira vez em 2025, porra, eu quero ver isso, porque eu jogo direto Kingdom Hearts, é um jogo que de, sei lá, de 2 em 2, de 3 em 3 anos eu revisito. Eu já zerei o terceiro em live, já foi um jogo zerado. E, cara, é um jogo que eu tenho muito amor por ele, muito carinho, muita... De verdade, é um sentimento muito forte. Então eu quero ver a opinião de uma pessoa que provavelmente já conhecia, mas jogou pela primeira vez e o que ela achou. Vou trocar a tela para que nós possamos assistir juntos. E você já deixa o seu like, comenta aqui embaixo se já jogou Kingdom Hearts e se você gosta, se você não gosta, qual que é a sua opinião sobre a franquia, e faz isso agora, no começo do vídeo, porque se você deixar pro final, você esquece. É o seu like, o seu comentário que me ajuda a engajar aqui na plataforma e trazer mais reacts pra vocês, tudo bem? Bora lá, dá like. 3, 2, 1, play. Oi, eu sou o Grifo e eu nasci no dia 9 de julho de 2002. E eu fui sortudo bastante pra crescer com pais que... A internet me deixa velho, né, mano? Puta merda, meu sonho é descobrir um influenciador que eu assisto mais velho que eu e eu nunca vou achar. Puta merda, mano, muito triste. O máximo é o Calango, que tem a minha idade, cara. Que isso, cara. Todo mundo da internet é muito novo. Que tristeza, mano. Cadê os velhos da internet? Por que velho não viraliza, mano? Cadê os velhos? Caralho, que tristeza. E tinham condições de me dar presentes e brinquedos e, enfim, videogames. Então, eu passei boa parte da minha infância jogando videogames. E um dos consoles mais importantes pra essa fase da minha vida foi o PlayStation 2. Eu tenho muitas memórias incríveis com esse console. Seja jogando quase literalmente todos os jogos do Homem-Aranha que tinha naquele console, e principalmente aqueles jogos licenciados de filme, tipo do Wall-E, do B-Movie, e aquele lá do Ben 10, que eu tenho certeza que alguns de vocês jogaram também. Bom pra caralho, algo que eu percebi depois de caralho, adulto é que eu nunca tinha tido um contato real com os clássicos do PS2 naquela época, sabe? Shadow of the Colossus, Ico, Sly Cooper, Ratchet Clank, Metal Gear Solid 2, Devil May Cry, Resident Evil 4... E claro que, depois de mais velho, eu joguei alguns desses jogos, mas tinha um desses clássicos que eu, sinceramente, não entendi o porquê que ele não foi. Pô, antes dele entrar aqui no mérito, todos os jogos clássicos, realmente, mas ainda adiciono mais, mano. Bakugan, de PlayStation 2, é um jogo que eu joguei muito. Nossa, o que eu joguei Bakugan no PlayStation 2 não tá escrito. Eu sei que é completamente aleatório, mas eu joguei muito Bakugan no PlayStation 2. Absurdo que eu joguei de Bakugan. Que mais que eu joguei muito no PlayStation 2, além de Bakugan? Porra, que ele não mencionou. Time Splitters. Time Splitters 1 e 2 é maravilhoso. É loucura de bom Time Splitters. Que mais que eu joguei muito no PlayStation 2 que ele não mencionou, se pá? Deixa eu tentar lembrar se tem mais algum jogo que vem na memória. O dos licenciados Ratatouille de PlayStation 2, outra loucura de jogo bom. Caralho, é foda vir na memória, né? Quando você tenta pegar uns jogos muito específicos, eu tô tentando puxar os jogos que eu joguei, os que eu joguei muito. Mano, tinha o Yu-Gi-Oh! De PlayStation 2, que era que é tipo um tabuleiro, que você ia movendo as pecinhas assim, que era tipo... Mano, era muito foda. Tipo, era Yu-Gi-Oh! Mas foda-se as cartinhas, era um jogo de tabuleiro de Yu-Gi-Oh! De PlayStation 2. Era muito bom, acho que era Roses alguma coisa. Cara, loucura. É uns jogos muito aleatórios que eu tô mencionando? Mas ele já deu os padrões que eu também joguei pra caralho. Devil May Cry 3, Resident Evil 4, Shadow of the Colossus, esses daí eu também joguei. Tô tentando puxar os mais aleatórios possível, porque, mano...
Ah, o Play 2 era um console de jogos foda, tá? Eu tenho vontade, às vezes, de ter um PlayStation 2 só pra rejogar esses jogos pica que tinha nessa época, pô. Um desses clássicos que eu, sinceramente, não entendi o porquê que ele não foi uma parte gigantesca da minha infância. Porque se ele tivesse sido, esse vídeo teria um contexto completamente diferente. Eu tô falando, é claro... Essa música... de Kingdom Hearts. Mano, aí eu vou chorar. Não toca essa música de graça, não. Ai, mano, eu vou chorar, porra! Nossa, essa música pega muito, mano. É tanta coisa que volta. Kingdom Hearts é uma daquelas franquias que parece que todo mundo já... Nossa, você escuta... Nossa, eu real lacrimejei aqui, calma aí. Caralho, mano. Eu cortei cebola mais cedo pra Yu, é por isso que eu tô chorando, tá, chat? Não é porque real... não é porque real me emocionou escutar... Mano, eu vou escutar de novo. Cara, nossa senhora. Nossa. Kingdom Hearts eu escuto isso aqui, meu coração dói. Meu coração dói real, mano. Nossa, mano. Nossa. Kingdom Hearts é uma daquelas franquias que parece que todo mundo já ouviu falar pelo menos uma vez. E quem de fato jogou esses jogos parece que tem um carinho, uma nostalgia enorme por tudo que é relacionado a ela. Sem falar também que as premissas desse jogo parece que era algo impossível de acontecer. Juntar personagens e mundos da Disney, uma mega corporação responsável por ser dona das maiores franquias do mundo, com personagens e mundos de Final Fantasy. E isso tudo aqui aconteceu por causa de uma conversa no elevador entre dois produtores dessas duas empresas. Tudo por causa que aparentemente a Square Enix e a Disney tinham escritórios no mesmo prédio. Sinceramente, parece que Kingdom Hearts só existe por causa de um tipo de evento canônico, algo que era tão improvável de acontecer, mas que tinha que acontecer. E agora estamos aqui, né, com um jogo sobre o poder da amizade, em que um moleque que faz cosplay do Mickey usa uma chave gigante pra lutar contra o Sephiroth de Final Fantasy VII, junto com o Pato Donald e o Pateta. E daí, o Pateta morre no final. Mentira, isso não acontece, mas poderia. Mas Kingdom Hearts é uma franquia com muitos jogos. Tipo, eu não tô falando só 1, 2 e 3, e daqui a pouco talvez tenha o 4. Tá mais pra 15 jogos em que aparentemente todos são importantes pra história. Tem jogo nessa franquia que usa fração no título. Que porra é essa? E por causa disso, Kingdom Hearts acabou criando essa fama. Que é maravilhoso. 358 dias e meio é muito bom. Com ressalva só, talvez, pros jogos de card game que tem do Kingdom Hearts, que são jogos que pra você fazer tudo no jogo, você gasta cartinha. Esses são meio bosta, assim. Os de ritmo, se você gosta de jogo de ritmo, é bom. Eu não sou muito cara do jogo de ritmo. Quem viu na minha live eu jogando Metal Hellsinger viu. Eu sou péssimo em jogo de ritmo. Mas pra quem curte e tal, até o de ritmo é bom. Só os de cartinha que é meio... mas os outros todos são maravilhosos. De ter uma história e uma timeline extremamente confusa e um mundo que parece desnecessariamente complicado. E eu acho que essa era uma das razões principais pela qual eu hesitava um pouquinho de me aproximar dessa franquia. Mesmo que eu achasse muito legal a ideia de um hack and slash meio JRPG, em que você viaja por vários mundos da Disney e também interagindo com vários personagens icônicos de Final Fantasy, parecia que tinha jogos demais e eu não fazia nem ideia de onde começar, e também o único Final Fantasy que eu tinha jogado de fato foi o 15. Então eu passei um bom tempo da minha vida só deixando esse jogo de lado. Até que recentemente eu decidi embarcar numa jornada de jogar todos os jogos de PlayStation 2 que simplesmente passaram pela minha infância sem eu perceber. Então, por causa da influência de vários amigos meus que foram marcados por Kingdom Hearts na infância, um salve especial pro Migs, que foi a pessoa principal que me convenceu a jogar esse jogo, e pra todos vocês... Mano, o Migs, a gente tem um podcast, a gente já falou com o podcast, a gente já falou com o Migs em podcast. E o Migs é outro viciadíssimo em Kingdom Hearts, mano. É outro maluco por Kingdom Hearts. Maluco pra caralho pelo jogo, mano. Ele ama também. E não tem como, né, mano? É absurdo de bom. Um salve especial pro Migs, que foi a pessoa principal que me convenceu a jogar esse jogo. E pra todos vocês que também já pediram um vídeo de Kingdom Hearts, eu decidi começar essa jornada jogando o primeiro Kingdom Hearts, que curiosamente foi lançado em 2002, o mesmo ano em que eu nasci. Então eu peguei a coleção de Remaster HD que tinha na Steam e joguei esse jogo pela primeira vez depois de adulto com 22 anos de idade. E eu devo admitir, foi uma experiência no mínimo estranha, porque eu senti que Kingdom Hearts
envelheceu que nem leite. Os controles são muito estranhos e pouco intuitivos. A câmera desse jogo é uma desgraça e aparentemente a versão original era, tipo, ainda pior. O combate, enquanto ele é interessante e evolui de uma forma bem natural, às vezes ele parecia muito travado. E eu também sou o hater número 1 das partes de Navigami que você tem que passar toda vez que você vai para um mundo novo. Meu Deus do céu! No primeiro é chatinho, no terceiro eu acho divertido. No primeiro é meio chatinho mesmo. No segundo é bom. No segundo eu lembro... É bom? É bom. No segundo é bom. No primeiro é ruim, no segundo é bom. No terceiro é maravilhoso, que eu lembre. Eu me frustrei com muitos aspectos desse jogo. Mas mesmo assim, durante a minha experiência, eu entendi por que esse jogo é tão amado. Mesmo que ele sofra de diálogos bregas e muitas mecânicas de gameplay chatas, esse jogo abraça a sua estranheza e maluquice de uma forma que é incrivelmente marcante. Esse jogo sabe muito bem como invocar a sua criança interior e te dá um sentimento de nostalgia, mesmo se você nunca tivesse tocado nele antes. O que foi criado aqui não é só único, é mágico. Kingdom Hearts reviveu a minha infância. E hoje eu quero falar pra vocês sobre como foi jogar esse jogo pela primeira vez depois de adulto. Essa frase é foda, tá? Essa frase é forte. O começo de Kingdom Hearts é sinceramente a parte mais estranha e misteriosa desse jogo inteiro. Você acorda no meio de uma escuridão, em cima de uma plataforma de vidro com várias princesas da Disney desenhadas nela, por alguma razão, sei lá. E aqui você controla o Sora, um menino de sapatos comicamente grandes. E daí você escolhe os seus status iniciais, escolhendo entre uma de 3 armas, e eu escolhi a espada porque eu sou muito básico. E daí você luta com um monte de criaturas sombrias que são chamadas de Heartless, ou sem coração. E daí você passa por uma porta e umas crianças, que aparentemente também são personagens de Final Fantasy, elas começam a te fazer umas perguntas bem casuais, assim, normais, né? Tipo, qual que é o seu maior medo? E a parte mais legal é que as suas respostas para essas perguntas afetam a gameplay inteira, e o jogo nunca te diz como. E daí a gente luta contra um monstro gigante e depois acorda numa ilha chamada de Destiny Islands. E isso aqui é do caralho, tá? O jogo, tipo assim... O jogo te faz escolher entre espada, magia e escudo. E isso muda os atributos iniciais do Sora. E essas perguntas também mudam sobre questões da gameplay. E o jogo não te fala: ah, o que você está respondendo aqui vai alterar o seu jogo. Não, ele não te avisa. Isso é muito foda, mano. Daí a gente luta contra um monstro gigante e depois acorda numa ilha chamada de Destiny Islands. E tudo aquilo foi só um sonho. Agora, toda essa parte da introdução do jogo funciona muito bem para estabelecer como que você, o jogador, tá descobrindo as coisas junto com o Sora, porque ele também não faz ideia do que tá acontecendo. Enfim, logo depois de acordar, a gente conhece 2 outros personagens principais desse jogo que são muito importantes. A Kairi e o Riku. A dinâmica desse grupo é o que você esperaria. Eu, Juan, sempre escolho ou a espada, se eu quero só macetar o botão e derrotar o jogo inteiro, ou se eu vou jogar numa dificuldade muito alta, você escolhe a magia, porque as magias desse jogo é meio quebrada. Aí com a magia você consegue zaralhar o jogo inteiro muito fácil. Os principais desse jogo que são muito importantes. A Kairi e o Riku. A dinâmica desse grupo é o que você esperaria de um típico anime ou desenho do Cartoon Network, com a Kairi Naruto, sendo meio que o par romântico do Sora e o Riku sendo meio que o rival mais velho. A gente aprende que desde crianças eles têm um desejo de sair dessa ilha e explorar outros mundos. E enquanto tudo parece perfeito nessa ilha, só um monte de amigos se divertindo sem supervisão adulta, dá pra gente falar sobre o quem preocupante isso é? Tipo, quem são essas crianças? Se eles estão aqui desde que nasceram, como que eles aprenderam a falar? Onde caralho estão os pais deles? O que tá acontecendo nessa caverna? Quem é esse cara? Que desgraça de porta da escuridão é essa? O que esse cara tá falando? O que essas crianças fizeram pra serem condenados a uma vida eterna numa ilha sem saída? Nunca viu o filme da Disney? Disney? Um pouquinho com o Riku e fazer o que Nunca assistiu Peter Pan, não, Grifo? Nunca assistiu Mano, Disney, cara. É um filme da Disney, porra. Você tá vendo, mano... Caralho, tipo assim, tem uma terra do nunca com sereias e as crianças perdidas. Você vai pensar a lógica por trás disso? Não. Porque Disney é mágico, tá tudo bem, tá ligado? E é isso um bagulho que você sempre encara, tipo... De Kingdom Hearts, isso que eu acho que é isso que é o ponto de infância, né, que Kingdom Hearts levanta. Porque quando você é pequeno, você não se pergunta como que 5 cachorros, cada um tem uma profissão e eles salvam a cidade, sabe? Tipo, não, você é criança. Eu sei que você adulto vai olhar pra patrulha canina e falar, não faz o menor sentido um cachorro ser um policial, tá ligado? Tipo, quer dizer... Faz, na verdade, tem K9, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Tipo, você adulto vai olhar pra aquilo e falar, mano, não faz sentido. A criança tá pouco se fudendo, mano. Pra criança, os heróis da cidade é um cachorro bombeiro, médico, policial, construtor, sei lá, a profissão da patrulha canina, sabe? A criança tá pouco se fudendo. E Kingdom Hearts é isso, mano.
Kingdom Hearts é a criança que, tipo, é mágico, é Disney, não precisa fazer sentido, só precisa ser bonito, tá ligado? Pelo menos era isso que eu sentia quando jogava. A Kairi te manda, vocês tentam criar um barco pra tentar sair da ilha. Mas daí a ilha inteira é consumida por escuridão. E tanto o Riku quanto a Kairi desaparecem. E é aqui que o Sora finalmente ganha a icônica Keyblade. A arma menos prática de todos os tempos. Mas ela é o suficiente pra você matar os Arthurs que estão invadindo a ilha, mas daí você tem... Toma uma chavada de aço na cabeça pra você ver se é menos prática assim. Toma uma chavada de aço na cabeça pra ver se é menos prática. que lutar contra aquele bicho gigante de novo, e depois disso você é sugado pra dentro de um buraco negro, e daí do absoluto nada você acorda do lado do Pluto, num beco aleatório numa cidade cheia de gente que você não conhece, e sem entender nada do que acabou de acontecer. Enfim, daí no castelo do Mickey, sim, aparentemente o Mickey é um rei. Não faz tanta pergunta, senão você vai ficar maluco que nem eu. O Pato Donald percebe que ele simplesmente desapareceu, deixando apenas uma carta que fala sobre uma tal de chave. Então ele, junto com o Pateta, vão atrás de uma pessoa que tenha essa chave para que eles possam encontrar o Mickey. Nossa, quem será que é a pessoa? Enfim, a cidade que a gente tá se chama de Traverse Town. E esse lugar é basicamente o primeiro dos mundos que você vai visitar no jogo, que também serve como uma espécie de hub central, em que você volta pra comprar itens e conversar com vários dos NPCs pra progredir a história. E é aqui também que você consegue sintetizar os seus itens. Algo que eu só descobri que dava pra fazer literalmente no final do jogo. Enfim, esse lugar, por mais que ele não seja muito grande... Synthetizer é só pra conquista, é só pra quem quer platinar o jogo. Ninguém usa Synthetizer. Ele é cheio de coisinhas... Tirando quem quer ser muito profissional e fazer a Mestra Sword lá, a Maestra Sword, a Keyblade fodona. Se você não é esse tipo de ser humano, você tá pouco se fodendo. Segredos escondidos nele, que o jogo basicamente te força a explorar pra progredir na história. Porque uma parada sobre Kingdom Hearts é que em todos os mundos que você vai, ele simplesmente não te diz exatamente pra onde que você tem que ir. Não tem um marcador na sua tela, não tem minimapa, não tem nenhum quest log direito, nem nada. Tudo que você tem são os diálogos com os NPCs e depois é isso aí. Se vira. E eu, na verdade, acho isso uma parte bem legal de Kingdom Hearts. Os outros mundos do jogo também funcionam dessa forma. Nossa! De ser um mundo que você pode explorar. Falando exatamente nesse aspecto, o da Alice nos Países das Maravilhas, exatamente por causa disso, quando eu era pequeno, foi ele que me obrigou a aprender inglês. Porque esse mundo me congelou. Eu não sabia o que fazer. Eu não conseguia passar do mundo da Alice. Não conseguia, de forma alguma. E aí, tipo assim, eu tive que fazer inglês pra rejogar o jogo e entender o que fazer pra passar daquele mundo, mano. Porque eu não sabia passar, não sabia como. Legal de Kingdom Hearts. Os outros mundos do jogo também funcionam dessa forma, de ser um mundo que você pode explorar livremente, de uma forma não linear, e que tem bastante conteúdo opcional, e também vários colecionáveis, que eu só não fui atrás porque eu tava sem saco pra achar todos os 101 dálmatas que estão escondidos no jogo. Mas essa falta de direção na sua exploração nesse jogo faz a jornada inteira ser algo bem mais seu, sabe? O jogo permite que você avance no seu próprio ritmo, e eu acho isso bem legal. Mas eu devo admitir que tem muitas partes nesse jogo que ficam muito estressantes quando você não faz ideia de onde você tem que ir. Porque às vezes o que você precisa fazer é algo tão específico que eu tive muitos momentos que eu senti que eu precisava de um guia na internet pra progredir. Na própria Traverse Town, no começo do jogo, você literalmente tem que sair por aí falando com todos os NPCs do jogo, até você passar por uma sequência muito específica de portas, até que você finalmente tromba com o Donald e o Pateta. E eu acho que agora é uma boa hora pra falar sobre o combate desse jogo. Que nem eu disse mais cedo, Kingdom Hearts é uma mistura de vários gêneros de jogos, mas no quesito de combate, ele é, sem dúvida, uma mistura entre hack and slash e JRPG. No começo, o combate do jogo ele é mais hack and slash do que JRPG, na minha opinião. De ataques, apertando X e se mover pra tentar não levar hit. Mas conforme você avança, o combate vai evoluindo e ficando cada vez mais complexo, porque esse jogo tem um sistema de nível, e quando você upa de nível, você ganha novas habilidades, magias, e também novos golpes e manobras, tipo um ataque que faz você fazer tchum, 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 tchum. Tem também um dodge roll e um parry. Sim, aparentemente, Kingdom Hearts é um Souls-like que eu não sabia. Tem também várias formas da Keyblade que você vai desbloqueando quando você passa dos mundos, que te dão stats e habilidades diferentes. Você também vai buildando o seu equipamento e o da sua party pra encaixar no jeito que você mais curte jogar. Você também tem a opção de definir como que o Pateta e o Donald jogam. Se eles são mais agressivos ou focados em te ajudar, ou um meio termo. Eu, pelo menos, só colocava o Donald pra me curar e o Pateta pra agrar os inimigos, enquanto eu ficava só apertando o botão de ataque até todo mundo morrer. E de vez em quando apertando triângulo. E você nem precisa se aprofundar muito nesse sistema pra conseguir jogar o jogo, a não ser que você vá nas dificuldades mais altas, ou se você quiser platinar o jogo. Minha regra pra Kingdom Hearts é simples, mano. Upa o Tundra, build de Tundra, e aí você consegue matar
todas as waves do jogo só dando raio pra cima, mano. É isso, e acabou. Pra conseguir jogar o jogo, a não ser que você vá nas dificuldades mais altas, ou se você quiser platinar o jogo. Porque, meu amigo, se você quer fazer todo o conteúdo desse jogo, boa sorte. Tem umas lutas aqui, especialmente a luta do Sephiroth, que você não vai passar sem uma estratégia. Honestamente, eu acho que esse jogo conseguiu criar uma base muito bem fundamentada pra como que o combate da série iria evoluir com os próximos jogos. Mas eu acho que simplesmente por conta das limitações técnicas da época que esse jogo foi feito, eu achei o combate desse jogo bem travado. Era bem estranho de controlar, às vezes, até nas áreas lá no endgame, que você tem muitas habilidades. Mas pode ser por causa de costume. Você esqueceu de colocar um shortcut de um feitiço ou de um item e tinha que ficar lá navegando no menu de comando no meio de uma boss fight. Grifo, eu sei o nome disso aí. O nome disso aí é skill issue. Cala a boca. Enfim, depois que o Pateta e o Donald te ajudam, tá na hora do Lore Drop. Um personagem de Final Fantasy VIII chamado Leon, que, vamos ser sinceros, tem, tipo, o melhor design desse jogo inteiro. Meu Deus, eu queria vestir isso aqui o dia inteiro. Ele explica pro Sora que os Heartless são monstros que consomem não só os corações das pessoas, mas também dos mundos que eles invadem. E ele também fala sobre um maluco chamado de Ansem, que é o vilão principal desse jogo, e que muito provavelmente é ele quem tá infestando esses mundos com os Heartless, com a ajuda de um monte de outros vilões da Disney. Você eventualmente aprende que o plano deles é de sequestrar várias das princesas e basicamente tomar posse de várias das fechaduras que estão escondidas e protegidas nesses mundos. E tudo isso para que eles finalmente consigam abrir a porta para Kingdom Hearts. Enfim, a parada é que o Sora é o escolhido pela Keyblade. Então, a gente logo de cara tem o objetivo de parar a Malévola e o Ansem antes que seja tarde demais. E sabe, por mais genérico que o plot inteiro desse jogo realmente pareça ser, a história de Kingdom Hearts é surpreendentemente boa em te deixar fisgado. Porque, eu menti, ele não te conta tudo isso de uma vez. Ele constrói todo um mistério por trás do que você tá fazendo e o que tá realmente acontecendo nesse universo. E esse mistério todo vai se revelando conforme a história avança, e de uma forma que não parece que o jogo só tá jogando um monte de exposição na sua cara. Porque você, como o Sora, é uma parte ativa dessa história. É você quem tá indo nos mundos, salvando eles, e é você quem tá parando os vilões pra salvar esse universo dos Heartless e lutar contra a escuridão usando a sua luz e o poder da amizade. Ok, agora, nesse jogo você vai ouvir muito, mas muito, 3 palavrinhas: coração, amizade, luz e escuridão. E eu acho que nenhuma delas é falada no sentido literal. Tem toda uma discussão sobre o que exatamente é o coração de alguém em Kingdom Hearts, mas eu acho que basicamente se refere à essência de uma pessoa. Tanto que eu não sei se ele vai explicar, mas como só falta 7 minutos de vídeo, na verdade não sei fazer conta, falta pouco tempo de vídeo, 9 minutos de vídeo. Eu acho muito foda como em Kingdom Hearts, um ser que não tem coração, ele é um nobody. A tradução é muito torta, e é por isso que esse bagulho é tão difícil de entender o inglês, porque, tipo assim, o que é um Heartless? Um Heartless é um bicho que é formado somente por um coração, que é um coração vivo com escuridão. Tipo assim, tem um coração e o coração é dominado pela escuridão e isso vira um Heartless. Isso é muito foda, porque o nome traduzido vira sem coração. E o que a criatura é? Um bicho que é formado só por coração. E o Nobody é um bicho que é o contrário. É um corpo apenas, que domado pela escuridão não tem um coração. E o Nobody, ele é chamado de Nobody, que seria um bicho sem corpo. Então não faz o menor sentido os nomes. Isso eu acho muito da hora, mano. Isso é uma pegadinha de Kingdom Hearts que eu acho muito foda. E quando uma pessoa perde a sua essência, ela se torna um Heartless. Mas não confundam os Heartless com a escuridão, porque uma pessoa pode ser consumida pela escuridão, sem coração mas é só não coração e o sem corpo é só um corpo. Um Heartless. Honestamente, eu só acabei interpretando isso tudo como se fosse os Undead em Dark Souls, que se tornam vazios. Porque eu acho que eu realmente tenho um problema e eu não consigo parar de pensar sobre esse jogo. Enfim, como o Donald e o Pateta foram encarregados de seguir o portador da Keyblade, eles se juntam ao Sora para visitar esses mundos, se livrar da escuridão deles e procurar pelo Mickey e os amigos do Sora também. E agora, você finalmente começa a sua jornada. A partir daqui, o jogo segue uma estrutura meio semi-linear, em que você geralmente tem a opção de escolher entre 2 mundos novos para você seguir. Sim. E eu genuinamente acho que essa jornada pelos mundos é a melhor parte de Kingdom Hearts. E eu acho que todo mundo concorda com isso, mas se tem
tem uma parte dessa jornada que eu absolutamente odeio, são as partes da nave Gumi. Nesse jogo, toda vez que você vai pra um mundo novo, você é obrigado a jogar um minigame de atirar numas bostas espacial e umas naves de Heartless pra finalmente chegar lá. E na teoria não tem nada de errado com essa parte, é só um minigame bem simples de shoot 'em up. Mas eventualmente esses simples minigames que eles colocaram no jogo, provavelmente pra dar uma variada na gameplay, vira uma tortura repetitiva que parece a mesma coisa, com os mesmos sons, com os mesmos inimigos e os mesmos mapas. E eu juro pra vocês que tem níveis que parecem que demoram mais de 30 minutos pra acabar. Ainda bem que a customização dessa nave é, tipo, completamente opcional. Porque Deus me livre ter que usar essa interface podre aqui pra criar qualquer coisa nesse jogo. É ruim, a interface pelo menos depois que você já visita um mundo, você pode fazer fast travel pra ele. Em Kingdom Hearts 1 tem um total de 12 mundos, se eu não me engano, que são baseados em alguma animação ou algum filme da Disney. E nesses mundos você geralmente segue uma versão alterada da história dos filmes. Até porque os roteiristas meio que tinham que arranjar um jeito plausível de colocar o menino de anime, o Pateta e o Donald no meio desses filmes. Eu não vou falar sobre todos os mundos nesse vídeo, até porque a maioria deles é basicamente a mesma coisa. Você vai lá, ajuda a resolver os problemas, dá uma exploradinha, luta contra o vilão principal, usa a Keyblade pra fechar a fechadura e depois vaza pro próximo mundo e repete. Mas algo legal que acontece nesses mundos é que, em algumas partes, os personagens principais desses filmes entram na sua party e até lutam contigo e tem alguns ataques especiais que você pode usar. A única parte chata é que, por causa do limite de 3 pessoas, você tem que escolher alguém pra ficar de fora. E eu quase sempre escolhi o Pateta. Não é nada pessoal, é só que eu gostava do Donald me curando mesmo. Eu acho que os meus mundos favoritos foram Halloween Town e Agrabah. A Floresta do Tarzan também é bem legal, apesar dela ter uma das piores sessões de plataforma em 3D que eu já vi na minha vida. Meu Deus do céu, era um inferno. E algo muito da hora é que às vezes a party toda mudava de forma pra encaixar no mundo que eles estavam, tipo no da Pequena Sereia. A propósito, o mundo da Pequena Sereia é um inferno também. Agora, a maioria desses mundos aqui é obrigatório e avança a história de alguma forma, e você até pode revisitar esses mundos quando você quiser. É porque, mas também tem alguns deles que são... Por que eles mudam, né? Pra quem não sabe, é porque é proibido, tipo... É proibido pela lei intergaláctica você visitar outro planeta, ou outro mundo, no caso, né? E você dizer que você é de fora daquele mundo, sabe? Então, por exemplo, você vai pro mundo de Estranho Mundo de Jack, e você tem que fingir ser um monstro também. Você não pode falar, eu sou um alienígena, eu venho de outro lugar, por isso que eu não sou um monstro. Não, você tem que fingir ser um monstro. Então, tipo assim, você vai no Pequena Sereia, você tem que fingir ser uma sereia. E assim por diante, sabe? Você não pode dar a bandeira de que você... Você não pode falar a verdade, você não pode falar que você é um alienígena e tal. Você tem que fingir que é dali. Lança a história de alguma forma, e você até pode revisitar esses mundos quando você quiser. Mas também tem alguns deles que são completamente opcionais, que nem um dos meus favoritos, o Coliseu. Que é basicamente um mundo com vários desafios e várias boss fights pra você farmar XP e desbloquear armas e itens novos. Esse lugar também tem toda uma historinha envolvendo o Hércules e o Hades, que tá controlando o Cloud por alguma razão. Ok, eu retiro o que disse. Esse aqui é o design mais foda desse jogo. Meu Deus, eu queria me vestir assim o tempo inteiro. Conforme você avança pelos mundos e fica mais forte, você também aprende algumas habilidades, como o Glide, que te deixa explorar partes do mundo que você não voar conseguia infinito, é roubadíssimo. Isso pra você conseguir outras recompensas e colecionáveis também. Só que, pra ser bem sincero, eu não ia muito atrás de fazer isso. Eu geralmente vou atrás de algum conteúdo extra no jogo se eu realmente estiver gostando bastante da gameplay. E, sinceramente, em Kingdom Hearts 1, a única coisa que tava me movendo pra continuar era a história principal. Então eu realmente só voltava pra um mundo se eu realmente precisasse. Acho que o único mundo que eu realmente voltava era o Coliseu pra farmar XP. Mas sabe, se tem uma coisa que Kingdom Hearts faz muito bem, é te fazer sentir que você tá realmente numa aventura. Só que, por exemplo, Monstros S.A. que você usou de exemplo aí, eles não é que eles sabem de outros mundos. Mas, por exemplo, não tem como você interagir com o Sullivan sendo humano. Porque os humanos não podem coexistir no mundo dos monstros. Então o que você tem que ser quando você vai no mundo do Monstros S.A? Um monstro, entendeu? Senão você não vai conseguir interagir. A não ser que você fosse interagir com os humanos de Monstros S.A. Aí você ia ter que ser um humano. E mesmo assim você não pode falar por que você tá ali, da onde que você veio, o que você é. Não, você tem que fingir que você sempre esteve ali, sabe? É meio que a lei deles, basicamente. Tipo, você vai pro mundo do Hércules, você tem que fingir que é grego, você tem que fingir que você é dali mesmo, sabe? O Enix claramente se dedicou muito e colocou muito carinho pro world building dessas fases e na caracterização dos personagens que você interage. O estilo de arte consegue mesclar perfeitamente os dois mundos da Disney e da Square Enix. Eles conseguem manter a essência e a originalidade dos personagens que são utilizados nessas histórias. E uma das razões pela qual eu sinto que esse crossover todo funciona tão bem é porque todos esses personagens e mundos são apresentados de uma forma que não requerem que você
saiba sobre eles previamente, de uma forma que você consiga para criar uma Bonnie. conexão com eles imediatamente. O jogo nunca faz questão de bombardear você com um monte de lore e exposição sobre esses mundos e personagens e o que exatamente eles estão fazendo aqui. A gente vai conhecendo eles de uma forma natural junto com o Sora. Então mesmo que você nunca tivesse visto os filmes da Disney ou jogado nenhum jogo da Square Enix ou Final Fantasy, você nunca vai se sentir deslocado da história. Outra curiosidade, eu só joguei Final Fantasy por causa de Kingdom Hearts. Se não fosse Kingdom Hearts, eu nunca tinha jogado os Final Fantasy. Agora sim, pode não fazer muito sentido se você começar a fazer um monte de perguntas, mas essa simplicidade que o jogo coloca no contexto da história permite que ela flua sem ficar muito chato e maçante. E dessa forma a gente consegue ter uma progressão de personagem que é natural. Eu acho que uma das minhas partes favoritas desse jogo foi Hollow Bastion até o final. E aqui eu vou falar um pouco sobre spoilers desse jogo, então se você não quiser ver isso, pula pra essa hora no vídeo. Quando você chega em Hollow Bastion, que é basicamente o último dos mundos que você vai visitar, mais ou menos, depois de ter vários encontros com o Riku durante a sua gameplay, quando você chega aqui, ele simplesmente rouba a Keyblade de você. E daí o Pateta e o Donald te deixam, porque eles têm que seguir a Keyblade. Mas mesmo assim, mesmo com o Sora literalmente não tendo mais chão, ele segue em frente. E daí você passa um bom tempo jogando uma parte do endgame em que você não tem nenhum dos seus poderes. Ok, mas pelo menos tem a Fera, que literalmente estraçalha tudo. Mas fora isso, você tá sozinho. O Sora perdeu os poderes dele. E daí você chega onde o Riku tá e desafia ele mesmo sem a Keyblade e pega ela de volta com a ajuda do Donald e do Pateta. Eu sinto que se eu tivesse jogado esse jogo quando criança, essa cena em específico teria um impacto emocional muito grande em mim. Porque é nítido você ver que a força do Sora não vem da Keyblade, não vem dos poderes dele, vem do coração dele, vem da força, amizade, na fé que ele tem nos amigos dele. E tudo que ele precisava tava dentro dele esse tempo inteiro. E daí a partir daqui até o final do jogo, cara, é uma montanha russa, e esse jogo escala de um jeito muito épico. Você luta contra uma versão corrompida do Riku que foi possuída pelo Ansem no 1v1, e daí você finalmente salva a Kairi sacrificando o seu próprio coração. Tem toda uma sessão de gameplay em que você vira um Heartless e tem que achar os seus amigos, e daí você faz toda uma gauntlet de boss fights e waves de inimigos atrás de inimigos, tudo isso até você finalmente chegar. Aliás, eu não lembro se é no primeiro ou no segundo, mas a boss fight final desse jogo aqui, que tem 85 fases, puta merda. Aí é uma coisa que eu não curto tanto, porque, meu Deus do céu. Tipo assim, eu gosto de boss de 2, 3 fases, mas eu acho que é 6 fases que eu não lembro se é o Ansem ou Zeminas, que é do segundo jogo que tem. Mas puta merda, não, porra, não precisa exagerar também, né, meu? No literal fim dos mundos, em que você finalmente encontra e fica de cara a cara com o Ansem. E mano, eu acho que a luta contra esse cara tem literalmente umas 8 fases. Eu juro pra vocês que não tem como um jogo ser mais JRPG que isso. Você começa lutando contra ele normalzinho e depois ele vira uma nave em forma de Deus. Tudo termina com o Riku e o fucking Mickey Mouse se sacrificando e fechando a porta pra salvar o universo. E daí eu sou Kingdom Hearts, é luz! É loucura, é bom pra caralho. Sabe, teve partes nesse jogo que eu me emocionei tanto ao ponto de eu não conseguir me segurar de soltar uma lágrimazinha. E não necessariamente de tristeza, mas sim de pura alegria, de quão maravilhado eu tava. Do quanto que esse jogo parecia me dizer que eu podia deixar a minha criança interior se divertir o quanto que ela quisesse. Tudo isso enquanto eu fazia minha própria jornada por mundos estranhos e fantásticos e criando uma genuína relação com esses personagens. Foi muito estranho, porque eu genuinamente senti algo similar à nostalgia, mesmo sem nunca ter jogado esse jogo antes. Claro que eu havia visto vários dos filmes da Disney quando criança e eu gostava de alguns deles, mas desde então eu nunca tinha uma conexão realmente forte com eles, sabe? Eles só eram meio que partes da minha infância que eu tinha meio que esquecido que estavam lá. E talvez ter jogado Kingdom Hearts pela primeira vez depois de adulto fez com que essas memórias se desbloqueassem e de repente eu fosse bombardeado com uma certa melancolia de lembrar quando tudo era simples. O sentimento de jogar esse jogo pela primeira vez depois de mais velho é uma coisa muito única, e eu tenho certeza que muitos de vocês que foram marcados por esse jogo sentem ainda mais essa emoção muito amplificada. E agora eu acho que Kingdom Hearts é geralmente uma franquia que vai viver pra sempre no meu coração, porque o que ela tem de especial vai muito além de um simples crossover com personagens da Disney. Pra vocês que estão perguntando, sim, eu já comecei a jogar o 2 e eu tô gostando bem mais do que o primeiro. É muito melhor, é o melhor da franquia. Isso eu vou deixar pra outro vídeo. Eu não sei se eu vou fazer um vídeo sobre tudo em Kingdom Hearts, até porque isso é muita coisa e eu tenho muito jogo pra jogar ainda, mas
Quem sabe? Enfim, muito obrigado a todos os membros e membros gamers que estavam passando aqui. Sem o apoio de vocês, eu literalmente não conseguiria fazer o que eu mais amo como meu trabalho. Então, por isso, muitíssimo obrigado. E muito obrigado a você por ficar até o final do vídeo. Até a próxima e se cuidem. Falou. Foda, tá foda. Mano, lindo. Que vídeo bom. Que vídeo. Porra, eu tô de coração quentinho aqui, mano. Isso aqui foi... Nossa, isso aqui foi muito bom, cara. Muito bom. Que vontade de abrir um Kingdom Hearts e zerar, tá ligado? Porque, puta merda. Ai, cara. Bom. Que vídeo bom. Esse jogo é maravilhoso. Se nunca jogou Kingdom Hearts, jogue. Joga o primeiro, mesmo sendo datado, é um jogo que infelizmente não tem como eu falar pra você, joga o terceiro, que é o mais novo, dá pra começar por ele tranquilo, não dá, infelizmente não dá. Não precisa jogar todos os spin-offs, dá pra jogar o primeiro, segundo e terceiro e entender e ficar de boa. Não precisa jogar todos os jogos, não precisa dar uma de David Jones. Joga o primeiro, segundo e terceiro que tá perfeito. Se gostar muito, joga os spin-offs, que também são muito bons. Mas jogue, essa é a importância, porque é lindo, é muito bom, é maravilhoso. Fechou? Dito isso, deixa seu like, comenta aqui embaixo se seguiu a recomendação e o que você achou. E a gente se vê no próximo react. Até lá, tchau.